Ah, boa noite, queridos irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja entre nós. Graças a Deus, né? Mais uma noite juntos. Somos lá do grupo Espírita Luz e Verdade, que está situado aqui em Campo Grande, né? Graças a Deus, já começamos a voltar aos pouquinhos também as palestras ao vivo, né? Estamos lá presencial e também pelo YouTube podemos acompanhar. Então já tá voltando aos pouquinhos ao normal, né? Ao novo normal, não é mesmo? Então, ficamos muito felizes de estarmos juntos aqui. Hoje o nosso querido irmão Humberto não vai poder participar assim, ativamente aqui na telinha, mas ele vai estar lá nos bastidores ajudando a gente. E a gente vai começar aqui fazendo uma página de preparo, né? Lembrando que essa página de preparo é para que a gente possa sintonizar cada vez mais no trabalho, né? Sentir essa energia gostosa que já estamos sentindo, ficar mais gostosa ainda, ficar mais suave, e logo em seguida faremos nossa prece de iniciação, tá? Então, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, né? Que nós possamos aproveitar bastante este estudo de hoje, né? Que é um dia muito feliz, é um dia que a gente espera ansiosamente para que a gente possa trocar essas energias tão gostosas com a espiritualidade e que com cada um de vocês, tá bom? Então, a nossa página hoje é Não Desanime, é de André Luiz por Chico Xavier. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente contato de pessoas cujas conversações lhe melhoram o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especificamente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você, que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para diante através de problemas e lutas na aquisição de experiências e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Então, meus irmãos, queridos irmãos, com esta linda, né, página de André Luiz, pelo nosso mentor aí, nosso amigo Chico Xavier, vamos fechar nossos olhos, aqueles que desejarem, acalmar nossos corações, sentir a presença dos bons espíritos, dos nossos mentores espirituais que aqui se encontram e que guardam esse estudo, e dizermos assim: querido Mestre Jesus, mais uma noite estamos aqui juntos para estudarmos mais um pouquinho dos teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, por uma página tão linda que nos acalma. Obrigado, Senhor, por uma casa espírita que nos dá a oportunidade de estudar, de aprender, de se melhorar, de se consolar, de ter esperança, Senhor. Obrigado, Jesus, por poder já escutar as tuas palavras, os teus ensinamentos. Mas, Senhor Jesus, pedimos a ti, Senhor, que guarde tantos irmãos nossos que não podem ouvir ainda uma palavra como esta, que esta é a harmonia que estamos sentindo possam chegar a tantos corações que estão necessitados nesse momento, que é a grande missão do Espiritismo. Assim, Mestre, humildemente, vos pedimos permissão, com a proteção divina, para iniciarmos o estudo de hoje, dando graças a Deus. Graças a Deus. Então, com essa prece, né, já demos boa noite a todos aí.
nós vamos passar para a nossa irmã Luciana, que está ansiosa para falar. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né? Essa segunda-feira, né? Essa segunda-feira com carinha de feriado, né? Não deixa de ser, né? Para muitos, né? Que é servidor público, acabou ficando, né? Aí nesse feriadinho prolongado. Bom, mas nós estamos aqui, né? Para trocarmos mais um dia, né? De aprendizados, de ensinamentos. E hoje, o item, né? Que a gente começa falando, que é o 343, assuntos de estudo. A gente ainda está falando lá, né? Do nosso capítulo 29, né? E nesse item que fala sobre os assuntos de estudo é bem interessante, porque os espíritos, junto com Kardec, colocam para a gente que muitos, né, dentro de uma reunião, gostam de evocar parentes, né, amigos, pessoas que, de certa forma, têm alguma significação para eles, né? E aí, muitas das vezes essas pessoas se surpreendem, né, negativamente. Por quê? Porque acabam se vendo ali numa situação um pouco, né, incômoda, né? Porque às vezes elas estão ali, né, esperando com que esses familiares compareçam, esses amigos, para simplesmente querer saber de coisas banais, né, de assuntos fúteis, né? E nem sempre, né, os espíritos estão, né, querendo essa mesma troca, né? Então, ele vem falar para a gente que muitas das vezes, né, as pessoas se encontram muito constrangidas porque pensam que vão poder ali, né, ter uma troca, um assunto, né? E, na verdade, acabam se levando, né, deixando levar o assunto para coisas banais, frívolas, enfim. Então, esse é um ponto, né, que os espíritos vêm alertar, né? Outra questão que eu achei muito interessante esse item 343, porque às vezes a gente tem o costume de sempre achar que a gente só aprende. É óbvio que a gente aprende muito, né? Muito mesmo com os espíritos superiores, mas esse item vem falar para a gente que quando são espíritos que comparecem, né, numa reunião mediúnica, e que não são espíritos superiores, esses também têm muito a ensinar para a gente, né? Então, que assuntos eles poderiam nos ensinar? E eles falam, né, sobre as questões das boas e más qualidades que esses espíritos tiveram quando encarnados, sobre o gênero da morte que tiveram, né? E daí a gente poder discutir, né, essas questões do sofrimento além túmulo, né? Então, os espíritos que não se encontram ainda tão evoluídos, eles nos ensinam muito, né? Se a gente começar a pensar nas obras espíritas, né, a gente vai ver, por exemplo, o Nosso Lar, né? Quanto que a gente pôde entender do umbral, né? Quanto que a gente pôde perceber a chegada, né, do André Luiz, o momento de dor, de sofrimento, né, quando desencarnou, né, e por achar, né, que era um médico, né, talvez fosse ser diferente, que tinha outra visão, né, e, na verdade a gente pode ali perceber o sofrimento daquele espírito, a gente pode perceber também que toda bondade, né, mesmo que mínima que fazemos quando encarnados, ela conta, né, ela vira um ponto de luz sobre a gente quando a gente lembra daquele capítulo onde uma paciente vivia orando por ele, né, por André Luiz, porque ele sempre, né, dava uma receita para o marido dela que vivia doente. Então, o quanto aquilo significou para aquela senhora, e para André Luiz só era mais um, né? Ele nem sentiu, né, na verdade, que estava fazendo bem para alguém. Então, quando ele recebia aquela vibração, aquela corrente de luz, né, ele não entendia nem porquê, nem quem era. Depois de muito, ele conseguiu processar quem era a pessoa, né? Então, vejam o quanto que a gente pode aprender com os nossos irmãos que também se encontram, né, ainda nesse caminho da perfeição. Então, quem pensa
né, que o espiritismo ele só cresce, ele só cresceu, só evoluiu por conta dos fenômenos materiais, estão muito enganados, né? Porque o espiritismo, a força dele está na sua filosofia, né? A força do espiritismo está no crivo da razão, né? Então, no bom senso, né? É você entender que aquele espírito que vem, como diz aqui, em determinada reunião se comunicar e que não seja um espírito evoluído, ele tem muito a ensinar. E isso mostra o quanto o espiritismo, né, ele está atento a tudo e a todos, né? E ele vem falando que com os espíritos elevados nós podemos perceber a imensidão de problemas morais, né? Os espíritos elevados nos mostram isso, né? Nos alertam sobre as questões morais o tempo todo, né? Para que a gente se observe, né? Faça o autoconhecimento, né? Que a gente não julgue para não sermos julgados, né? Que a gente não atire a pedra, né? Enfim, os espíritos elevados, eles nos trazem acerca dos conhecimentos morais, uma gama infinita de exemplos, de ensinamentos, né? E isso faz da gente o quê? Crescer, né? Porque, embora seja na prática que a gente demonstra realmente se aprendeu, a gente precisa também da teoria, né? A gente precisa do estudo, né? Sem o estudo, a gente não consegue abrir o leque, né? E ver quantas oportunidades nós temos aí de crescimento, quantos assuntos nós podemos, né, estar trabalhando dentro de uma casa espírita, né? Quantos trabalhos podemos desenvolver dentro de uma casa espírita, né? Mais à frente, ele vem falar para a gente das evocações espontâneas, né? Que de ordinário, porém, espera-se que aquele que queira apresentar-se vem da maneira mais imprevista e que mesmo nesses casos a gente também aprende, né? Tudo é aprendizado. É óbvio que, como a gente já falou num capítulo anterior, a gente tem que o quê? Analisar, né? Não é tudo que é falado, não é tudo que é dito, né, numa reunião que a gente vai levar aquilo como verdadeiro, né? Mas toda comunicação, todo assunto, né, que for tratado ali, a gente sim tem que receber, né, humildemente, e aí sim a gente vai dali tentando, né, compreender, tentando entender o critério, né, tentando verificar se aquilo ali condiz com os princípios da doutrina espírita, né? No item 346, ele elabora para a gente os trabalhos de cada sessão. E aí ele vem falando que pode começar pela leitura das comunicações espíritas recebidas na sessão anterior, né? Depois, claro, de terem, né, estudado, lido, né? Segundo, são os relatórios diversos, correspondência, leitura das comunicações obtidas fora das sessões. Terceiro, a matéria de estudo, né? Então, são os ditados espontâneos, questões diversas e problemas morais propostos aos espíritos. Quarto, conferência, o exame crítico e analítico das diversas comunicações, discussão sobre diferentes pontos da ciência espírita. Então, vejam que tudo tem uma organização, né? Se a gente for pegar o livro Revista Espírita, a gente vai ver que tem um capítulo que fala, né, da importância dessa organização, de você ter o cuidado com esse conteúdo, né? Você saber realmente examinar criticamente, né? Não é todo assunto que é levado ali, não é todo comentário, né? Não é toda comunicação que a gente pode considerar como não, tá ok, tá certo, tá tudo lindo. Não, a gente tem que ter, sim, um olhar crítico, né? Saber examinar, né? E não cair aí na vaidade de achar que não, foi o espírito tal e tá tudo bem, é isso mesmo, né? A gente já vem pontuando isso, né, em vários estudos, né, falando da importância desse olhar crítico. No 347, ele vem falar da questão dos grupos recém-criados, né? E que, às vezes, eles se encontram
com problemas de falta de médiuns, né? E aí os espíritos, junto com Kardec, vêm falar para a gente que um grupo, né, de estudo, um centro, né, espírita, ele não vive só da questão mediúnica, né? Embora eles falam aqui que ela é, sem dúvida, né, importantíssima, mas que ele fala, são dos elementos essenciais as reuniões espíritas, mas não constitui elemento indispensável, e fora erro acreditar-se que sem eles nada se pode fazer. Então, quando um grupo de estudo percebe que ali, comecei um grupo agora, somos um grupo recém-criado e não tem um médium para trabalhar ali, então não tem grupo de estudo. Não, um grande erro, né? Porque não é só de trabalho mediúnico que constitui-se um trabalho dentro de uma casa espírita, né? A gente vê vários trabalhos aí que não tem a questão do trabalho mediúnico ali, né? Com o médium, doutrinador, né? As palestras, né? Evangelização, grupo jovem, né? O estudo que nós estamos fazendo aqui, né? Apesar da gente ter a Ludmila, que eu acredito que seja só ela a média ostensiva aqui de nós 4, mas a gente não está num trabalho, né, mediúnico, onde ela está transmitindo alguma comunicação. Não, nosso trabalho aqui é de estudo, né? É um estudo para que a gente possa o quê? Desenvolver conhecimentos, aprender um com os outros, né? A gente aprende muito nos comentários que colocam aí, às vezes é uma leitura que alguém fez, é uma referência que alguém fez, é algo que colocam que a gente não tinha até então pensado, mas passou a analisar, né? Então, o estudo, realmente, ele é fundamental para poder a gente seguir adiante dentro de qualquer trabalho na casa espírita, né? No início, na outra casa que eu frequentava, muitos trabalhadores antigos tiveram resistência, porque passou a exigir que todo trabalhador tinha que estar estudando, né? Então, aí criou-se muita resistência, porque eles diziam que já sabiam tudo, né? E muitos tinham costumes que, se a gente for parar para analisar, não tinha nada a ver com a doutrina espírita, né? Mas como já era uma coisa que vinha sempre fazendo, acabou, né, criando esse hábito, mas que estudando, né, você pegando o espiritismo, os livros, né, o Pentateuco, você indo ali devagarzinho estudando, você vai percebendo que muita coisa que a gente adotava, né, que algumas pessoas adotavam antes, não tem fundamento nenhum. Então, às vezes, a resistência em aprender, em estudar e seguir adiante, cria um obstáculo, né? Mas que essa questão de estudar, ela tem que ser acima de qualquer questão de vaidade, qualquer questão pessoal, né? Porque ela visa o coletivo, né? Então, quando eu estou aqui falando, eu estou atingindo quem está me ouvindo, né? Vocês aí encarnados, os desencarnados, né? Então, olha a coletividade aí envolvida. Então, o estudo, ele é fundamental, né? E aí, mais para frente, ele vem citando para a gente uma questão que está lá no capítulo da formação dos médiuns, que você criando esse grupo, né? E quanto mais pessoas participando, daí você começa, de repente, uma pessoa a demonstrar uma certa aptidão para a mediunidade, né? Começa ali a demonstrar algo, e aí vai, devagarzinho, né? O grupo vai crescendo, daqui a pouco percebe-se alguém ali, né? Que tem essa mediunidade ostensiva, né? E que é importante, sim, para um trabalho mediúnico, mas como os espíritos colocam aqui, existem outros trabalhos na casa que são tão importantes também, né? Mas aqui ele fala, né? As sociedades religiosas meditam sobre as escrituras. As sociedades espíritas devem fazer o mesmo e grande proveito tirarão daí para o seu progresso,
instituindo conferências em que seja lido e comunicado tudo o que diga respeito ao espiritismo, pró ou contra. Dessa discussão é que cada um dará o tributo de suas reflexões saem raios de luz que passam despercebidos numa leitura individual. Então, aqui ele vem falando que, embora você não tenha ali, de repente, um trabalho mediúnico acontecendo, todas as religiões, elas têm essa questão da oratória, né, da palestra, do diálogo. Ele ainda fala aqui, se a pessoa não tem, por exemplo, um poeta, né? Se a gente está em falta de poetas, alguém em posse de uma poesia pode fazer a leitura e trabalhar em cima dela, né? Então, a gente sempre vai ter condições de se trabalhar qualquer assunto dentro da doutrina espírita, né? Desde que a gente consiga ter uma base, né, dentro do espiritismo, né, para que a gente não possa aí estar divulgando, né, conteúdos errôneos, conteúdos falsos, né? Mas sempre que a gente tiver uma possibilidade, né, numa reunião de estudo, a gente sempre vai estar aí trocando. Então, é isso, né? Esse item aí ficou bem ajustado para a gente entender essa importância, né, que as reuniões, né, os assuntos, né, que são tratados dentro do centro espírita, eles devem sim ter muito, a gente tem que ter muito cuidado, sim, tem que ter critério, sim, mas que tudo, né, de uma certa forma, contribui. Como eu falei, quando vem um espírito, né, que ainda não está lá na sua perfeição, né, ainda está galgando ali, ainda está errando mais do que acertando, ele também contribui, né, para que a gente possa entender melhor o processo, né, da evolução, possa entender melhor como que é do outro lado, né, o sofrimento, e os espíritos elevados também, né? Esses, então, assim, nos mostram a todo momento a importância, né, da questão moral, da nossa evolução moral, para que a gente possa aí atingir esse degrau aí de perfeição, né? Que para uns é mais rápido, para outros menos, mas que com certeza para todos nós chegará esse dia. Tá bom? Eu vou passar para a Ludmila. Boa noite a todos. Antes de iniciar, só vamos dar boa noite às pessoas, né, que chegaram aqui para o estudo conosco. Newton Pereira, do interior de São Paulo, meu querido e amado pai. Rita Maria, Cristina, Silvia Lanes, Aline Amorim, o Alessandro de Souza, Ana Cláudia, Tiago Trigo, Tânia Matos, Andréia e o Flávio. Então, vamos prosseguir. A Ludmila hoje é a nossa professora. Menina, eu não ia falar nada não, mas eu estou nervosa, eu estava tranquila. Quando você falou que eu sou médium ostensiva, eu confesso que eu fiquei um pouco nervosa, porque eu não diria ostensiva, né? Acho que eu sou como vocês, que de vez em quando percebem a presença dos amigos espirituais. Mas vamos prosseguir o estudo, né? Então, no item 348, do capítulo que nós estamos estudando, fala sobre a rivalidade entre as sociedades espíritas. E aí, quando a gente vê, né, a palavra rivalidade, a gente pensa assim, mas será que tem rivalidade no meio? Né? Porque, teoricamente, não deveria ter, mas será que há realmente essa rivalidade entre nós espíritas, entre as sociedades espíritas ou entre as casas espíritas? E Allan Kardec já começa esse item falando da seguinte forma, que as reuniões que se ocupavam exclusivamente das comunicações inteligentes e aquelas que se entregam ao estudo das manifestações físicas têm cada qual a sua missão. E é muito interessante essa fala dele, porque, como a Luciana falou, né, anteriormente, sobre a preocupação do número de médiuns presentes nas reuniões espíritas, aqui Kardec já continua essa abordagem falando que não é bem assim,
Então, cada reunião tem uma característica, né, de acordo com a aptidão, de acordo com a sintonia, né, daquele grupo espiritual. A gente vê em cada casa espírita, eu não digo nem aqui no Rio, porque aqui no Rio realmente eu não conheço muito, mas na minha cidade, por exemplo, nós temos várias casas espíritas, e cada casa ela tem... Todas têm o trabalho mediúnico, tem a parte social, tem a parte do estudo, mas elas têm uma característica a mais em determinado assunto. Então, tem uma casa espírita que ela enfatiza mais a parte do estudo. Já tem outra casa espírita que aborda mais o tratamento organo-espiritual. Já a outra casa tem a parte da assistência social, né? A parte do sopão, a entrega de alimentos. Então, cada casa tem a sua especificidade, né? Isso não quer dizer que uma seja melhor do que a outra. Kardec deixa isso bem claro. Então, não é porque uma casa espírita, né, tem uma característica maior do trabalho de assistência social que ela é uma casa menos desenvolvida espiritualmente, digamos assim, do que uma casa que tem um tratamento físico, um tratamento espiritual, né? Não é bem assim que acontece. Então, Kardec vem falando ao longo desse item sobre isso, né? E fala que aquelas pessoas que têm esse sentimento de rivalidade, de competitividade, na verdade, não passa de sentimento infantil. É uma coisa muito pueril a gente pensar que uma casa espírita ou uma reunião é melhor do que a outra. É a gente pensar muito limitado. Se a gente for ver lá na Revista Espírita de 1860, na edição de março, Kardec fala muito, de uma forma muito bonita sobre isso. Ele chama a atenção nossa, né, com relação a isso. E é interessante que ele faz a seguinte pergunta: qual a causa dessa rivalidade entre os grupos espíritas? E aí ele responde, né, que ele fala o seguinte: está na fraqueza humana, no espírito do orgulho que quer se impor, sobretudo no conhecimento incompleto ainda dos verdadeiros princípios do cristianismo, do espiritismo. E aí ele ainda dá um exemplo bem interessante, que ele fala que antigamente, né, nós brigávamos na antiga Grécia, as cidades brigavam para saber qual era o melhor deus, né, porque acreditavam em vários deuses, então havia essa briga de qual o melhor deus. Hoje nós brigamos para saber qual o melhor espírito, né? Ele faz essa comparação. E, na verdade, né, ele mesmo responde, ele fala: se você quer saber qual o melhor estudo, qual a melhor casa espírita ou grupo espírita, é simples. Só a gente vê aquele que é pautado no amor e na caridade. Olha que interessante, né? Então, não importa se a gente faz parte de uma reunião mediúnica, não importa se a gente faz parte dos trabalhos de passe, ou que nós façamos parte da palestra. O que importa para nós é se nós estamos fazendo isso com amor, né? Se nós estamos utilizando a caridade. Às vezes a gente pensa que só na reunião mediúnica que a gente pode ajudar os espíritos, e não é bem assim. A gente pode usar, né? O Sérgio já falou que a casa espírita vai voltar, está voltando antes da palestra, né? Com a conversa fraterna. A gente sabe que ali quantas pessoas são ajudadas, e não só as pessoas do plano físico, não, né? Os espíritos que acompanham essas pessoas. Quantas vezes eu já fui na casa espírita no início, né? Quando eu comecei a frequentar o self, e, né, por conta de um desajuste, e eu fui pedindo socorro. Na verdade, eu fui para assistir palestra, mas tinha um atendimento fraterno. Havia uma irmã que viu que eu estava passando por um transtorno, me chamou para aquela conversa fraterna e fomos atendidos, né? Eu e o espírito que me acompanhava. Então, não precisei, né, naquele momento de socorro, eu não passei por uma reunião mediúnica, foi simplesmente naquela conversa fraterna. Então, a gente vê aí que aonde há o amor, aonde há a caridade,
há realmente a presença desses espíritos amigos que estão sempre a nos auxiliar, né? Mas prosseguindo aqui os estudos, né, mais para frente ainda nesse item, Kardec nos alerta com relação à concorrência que a gente faz, né, essa inveja, né, que é gerado, esse sentimento que ele mesmo diz mesquinho entre nós, porque muitas pessoas falam assim: nós vamos seguir a razão para saber qual casa é melhor do que a outra, né? Qual centro espírita é melhor do que a outra, basta seguir a razão. E Kardec fala para nós que isso é um pouco complicado, porque a minha razão é baseada nas minhas experiências, né? Já o Sérgio, ele tem uma outra razão. Isso não quer dizer que ele está errado, que eu estou certa ou vice-versa. Cada um tem uma experiência. Então, por isso que nós devemos nos pautar principalmente pelo amor e pela caridade, né? Kardec enfatiza isso várias vezes. Isso é enfatizado não só no livro dos médiuns, mas também na nota do Kardec que está lá na Revista Espírita. Ele fala várias vezes sobre isso, né? E já no próximo item, no 349, né, há o questionamento sobre aqueles espíritos que vêm com nomes, né, aqueles espíritos renomados, né, aqueles espíritos que têm uma fala mais rebuscada, né, que impõem as suas ideias. E aí Kardec fala para nós que isso não significa muita coisa, né? O nome, né, o jeito como o espírito fala, ou o nome que ele se refere, na verdade não importa muita coisa, né? Além do bom senso, a gente tem que ver outras coisas além propriamente do nome que o espírito apresenta, né? E eu acho interessante que ele fala o seguinte, né, com relação a isso. O bom senso faz justiça a essas utopias. E enquanto isto não acontece, elas podem semear a dúvida e incerteza entre os adeptos. Daí alguma causa de desacordo que acontece por aí. Mas Kardec ainda vem falando para nós o seguinte, que os espíritos que se negam a discutir seus ensinos é que reconhecem a fraqueza destes. Por quê? Muitas vezes esses espíritos, eles já vêm com uma imposição. E nós mesmos estudamos, né, na doutrina espírita que nada aqui é imposto. A gente vai aprendendo, a gente vai discutindo. Allan Kardec fala na Revista Espírita o seguinte, que ninguém assina um contrato falando, né, agora eu sou espírita, eu vou assinar o contrato, então eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, para sair tem que pagar uma multa, não tem nada disso. Então, se você não está satisfeito, você pode sair. Então, aquele espírito que já chega com a imposição, a gente já tem que ficar de orelha em pé, né? Nada na vida que é imposto para nós, a gente tem que observar com mais cuidado, porque os espíritos superiores, eles querem levar a mensagem, eles estimulam, se a gente vê, né, as obras básicas, a todo instante, eles estão estimulando o quê? O estudo, o aprendizado, os questionamentos, né? Basta ver o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos são só de perguntas e respostas. Olha só os questionamentos que Kardec fez. Imagina se os espíritos ficassem ofendidos com esse questionamento. E muitas das vezes as perguntas de Allan Kardec, ele faz uma pergunta, a gente vê claramente que ele não está satisfeito com aquela resposta, ele faz de novo a pergunta, às vezes de uma forma diferente, e os espíritos respondem novamente. Então, a doutrina espírita, ela é baseada nisso, ela é baseada no estudo, ela é baseada no questionamento. Então, mesmo que aquele espírito se apresente, né, com um nome super renomado, super famoso, super conhecido, se vier como uma forma de imposição, há de se ter bastante cautela com relação a isso, né? Então, vou passar a palavra para o nosso irmão Sérgio, que vai continuar os estudos da noite. Obrigado. A Aline fez um comentário aí. É preciso usar o crivo da razão. Por esta razão, o conhecimento é fundamental, pois ele nos dá a fé raciocinada. Quer comentar? Sim, Aline. O Kardec já falava para a gente, né, que nós precisamos nos instruir, né? Amai-vos e instruí-vos.
Então, assim, a partir do momento que a gente tem o conhecimento, logicamente, como já foi falado, né, só a palavra não basta, é necessário a ação, lógico. Mas também você agir sem ter o conhecimento é um pouco perigoso, né? Nós aprendemos que os espíritos superiores, eles têm a elevação moral, mas eles também têm o conhecimento, né? Então, a gente vê o tamanho da importância de se conhecer, até para a gente poder saber o que é certo e o que é errado. Bacana, bacana. Esse estudo é muito interessante e eu vou explicar mais ou menos para vocês como é que funciona. O Humberto vai lá, separa os tópicos, coloca lá para a gente e a gente vai lá e escolhe os tópicos. E algumas das vezes a gente dá uma lidinha antes e escolhe o tópico lá. Outras vezes a gente coloca lá porque a gente está aqui para contribuir e não interessa qual tópico que a gente vai pegar. E eu peguei, por acaso, um tópico, eu estava fora viajando, peguei um tópico que eu nem fazia ideia do que era. E impressionante que foi um puxão de orelha para mim aqui, entendeu? Então eu precisava desse tópico. Olha que interessante. A doutrina, ela é uma doutrina assim que a gente fica cada vez mais apaixonado, não tem como não se apaixonar. A pessoa que quer fazer o bem, que quer ser leal, que quer buscar a humildade, a simplicidade, o respeito ao próximo, não tem como não se apaixonar pela doutrina espírita. E vocês vão entender o que eu quero dizer aqui, né? A Ludmila falou aí das casas, das rivalidades que algumas casas têm umas com as outras, né, erradamente, mas a gente também pode demonstrar o quanto são casas co-irmãs, né, que a gente chama unidas, né? Você vê que nós temos lá o estudo sistematizado, né? Nós temos o GELCO que nós estamos fazendo aqui. Quando é presencial, a gente recebe muitas pessoas de outras casas estudando lá. Aí tem outras casas que fazem o feirão, né? Que faz o almoço lá da minha casa e a gente vai para lá ajudar. Não é isso? Olha que interessante. Olha a troca. E a gente, todo mês, a gente recebe um palestrante, né, de uma casa amiga, uma casa co-irmã, né, que vai lá fazer todo mês é assim. A gente convida alguém de uma casa co-irmã, né, Isaac Lima, Pingo de Luz, dando exemplos, né? Ou de outro, até fora daqui de Campo Grande, e pessoas vêm lá fazer o estudo. E a gente, às vezes, vai em outras casas fazer o estudo também. E lá somos apresentados. Esse aqui é o irmão Sérgio, essa aqui é a irmã Ludmila, é Luciano, o irmão Humberto, que é lá do Luz e Verdade. Olha que interessante. Então tem essa troca maravilhosa, né, Ludmila? Sérgio, desculpa te... Não, fala para falar, é para falar mesmo. Não, que eu estou lembrando aqui. Eu, na verdade, eu vim de outra casa, né? Aí. Eu era da minha cidade, eu frequentava lá, mas aí vim morar no Rio de Janeiro, vim trabalhar aqui, e lá não tinha como, eu tinha que ir toda semana, né, frequentar a reunião lá, não dava, né, nessa vida de plantão, e procurando uma casa espírita aqui no Rio, caí no CELV. E é interessante que o CELV, a primeira vez, né, o meu primeiro dia no CELV, eu já me senti... Engraçado que eu falava assim, não, eu vou frequentar um centro espírita no Rio, mas o centro que eu vou é lá na minha cidade, a minha casa é lá em Volta Redonda, né? E a primeira vez que eu fui ao CELV, foi muito legal, que eu falei assim, gente, eu estou chegando, essa é a minha casa, esse é o meu... Eu me senti assim, né? Eu me senti extremamente acolhida ali, né? No meio de amigos, são pessoas assim que eu nunca tinha visto na minha vida, fisicamente, logicamente, que eu sei que tem outras, né? Com certeza a gente já se esbarrou por aí em outras existências, mas eu me senti extremamente acolhida no CELV. E hoje mudou, né? Eu falo que a casa que eu frequento é o CELV, porém, de vez em quando eu estou na minha cidade, né, eu acompanho a minha mãe na minha outra casa. Agora a casa é o CELV, de tanto que eu fui acolhida, né, pela equipe do CELV. Foi muito bonito, né? O CELV
Pode falar, querido. Ô, Sérgio, deixa eu aproveitar o gancho da Ludmila, né? Isso. Acho que o Renato não está aí, né, hoje. Nosso obsessor não está aí hoje, não. Não está aí hoje. Mas a Ludmila falando dessa questão da casa, eu também não vim do Selvi, né? Eu vim de outra casa, em Irajá, morava na Vila da Penha, e casei, vim morar em Campo Grande, ainda continuei frequentando lá em Irajá, mas depois que você tem filho, tudo fica um pouquinho mais complicado. E aí fui levar o meu filho para evangelização no Selvi, né? Porque tinha uma amiga que dá o estudo lá até hoje, que é a Lene. E antes disso, né? Antes de eu ter o meu filho e tal, eu pegava o ônibus da estação do trem e segurava a bolsa do Renato, né? Ele pegava também o mesmo ônibus, e aí eu sempre, quer que segure e tal, e dali a gente se conheceu, nos tornamos amigos, né? Sem eu saber que ele era espírita, sem ele saber que eu era espírita, e um belo dia eu estava lá na casa que ele, né, frequentava, que agora ele está em Brasília, e levando o meu filho para evangelização e sendo aluna dele no Livro dos Espíritos. E aí, no ano seguinte, né, o Val me convidou para participar como facilitador. Então, vocês vejam o quanto, né, a gente para pensar, quando o Sérgio falou que o espiritismo, a gente fica apaixonado, e a gente se apaixona pelo caminho que as coisas vão acontecer. Né? Perfeito, porque a gente nada é por acaso, né? Às vezes a gente demora um pouco a cair a ficha, né, das coisas que vêm acontecendo, mas quando eu me lembro, né, que a gente teve que se despedir do Renato, eu falei, poxa, não vai ter mais aquele meu amigo, né, no ônibus, né, que agora é amigo do Selvi, né? Enfim, são essas amizades, esses laços, né, que a gente faz também dentro de uma casa espírita que se eternizam. Né? A gente, mesmo vindo de outra casa, lá foram criados laços, né? Porque quando a gente fala do estudo, ele é fundamental. E o que a gente ganha, além do conhecimento, são as amizades, né? São os encontros e reencontros que nós temos ali, né? Muitos amigos a gente está fazendo nessa encarnação e muitos a gente está reencontrando, né? Era só isso. Obrigada, Sérgio. Que legal. A Aline falando assim, legal, Lud, sua declaração, eu me sinto pertencente de 2 casas, já que sou voluntário de outra casa, frequento e estudo no céu. Olha que bacana. Aí, tá vendo? São exemplos, né? Já que vocês falaram, também eu vou falar. Eu comecei a frequentar, eu morava em Itaguaí, minha mãe me levou no Ramatiz. É uma casa muito gostosa, muito boa, muito legal. Mas aí nós nos mudamos para Campo Grande, aí minha mãe conheceu o céu, me apresentou e de lá eu nunca mais saí, desde novinho. Então não faz muito tempo, não. Né? Faz pouco tempo isso. Mas tem uns 35 anos, 40 anos que eu estou lá no céu. Mas interessante que a gente, às vezes, vai fazer um estudo. Né? Eu não sou palestrante, mas a gente vai fazer estudo em outras casas e dá aquele nervosinho, né? Que nem a Ludmila falou, dá aquele nervosinho na gente. Mas quando a gente chega na casa, a pessoa vem, aperta a mão da gente, a gente atravessa o portão, parece que a gente está na nossa casa. É interessante, cara, a harmonia que existe entre as casas espíritas. Existe, sim, o ciúme, existe as pessoas que têm essa questão. Né? Isso é do ser humano, isso não é ninguém inventou isso. Isso é do ser humano, de ter ciúme, de ter outras coisas mais. Mas isso não é do espiritismo. Isso não é do espiritismo. E aqui nós vamos ver isso agora. Olha que interessante. Ele fala assim nesse capítulo, se o espiritismo conforme foi anunciado por quem? Por Jesus, o Consolador prometido, que queria trazer para a gente o Espírito de verdade e que ficaria entre nós, né? Então, ele falou assim, se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro que esse efeito só se poderá produzir melhorando as massas, o que verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Então, veja bem, qual é a missão do espiritismo? É transformar as pessoas em espíritas? Não.
Se alguém pensa assim, está enganado. A missão do Espírito está aqui, é transformar a humanidade gradativamente na base elementar da doutrina, que é os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Olha o que ele diz, olha só o que ele diz para a gente, para o Sérgio, para a Luciana, para a Ludmila, para o Humberto e para todos que estão ouvindo e que vão ouvir. Olha só o que os Espíritos nos dizem. Que importa crer na existência dos Espíritos, se essa crença não faz aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com seus semelhantes. Olha que coisa interessante. O que importa? Eu creio nos Espíritos, eu sei que os Espíritos existem, mas se isso não muda em nada a minha vida, se não me faz melhor, se não me faz ser melhor, o que importa isso para os Espíritos? Se são Espíritos de luz, importa alguma coisa? Não. Isso não modifica em nada. Né? Ele fala assim, mais humilde e paciente na diversidade. De que serve o avarento ser espírita se continua avarento? Ao orgulhoso se conserva cheio de si, ao invejoso se permanece dominado pela inveja. Assim poderia todos os homens acreditar nas manifestações dos espíritos e a humanidade ficar estacionada. Quer dizer, se todo o mundo, né, acreditasse na comunicação com os espíritos, mas não se modificar, né, não buscar essa base fundamental, que é a base moral da doutrina, né, isso não muda em nada. Olha que puxão de orelha gostoso, bom para nós. E ainda tem irmãos nossos que diz, como outro dia um irmão falou, que não estuda mais a doutrina, que não participa mais dos estudos da doutrina, que ele já estudou tudo que tinha que estudar. Meu Deus, eu já li esse livro umas 10 vezes e toda vez eu me surpreendo. Como eu não sei nada. Né? E se a gente aprendeu tudo que está nos livros, a gente já está botando em prática tudo que nós aprendemos? Se sim, que ótimo! Então, nós demos um salto maravilhoso, né? Mas nesse estágio em que nós estamos, é muito difícil dizer que eu decorei. Esse livro está todo decorado. Eu sei todas as perguntas e respostas. Como tem irmãos nossos que sabem. Eu conheço um que sabe quase todas as perguntas e respostas. Mas ele não sabe só de saber, ele pratica também. Eu vou falar o nome dele porque ele é uma pessoa do bem. É o Sebastião Amorim. Se você perguntar a pergunta tal, ele sabe qual é a pergunta e qual é a resposta. Mas ele pratica a caridade, pratica o amor, corre atrás de buscar ajudar as pessoas. Então é isso, não adianta. Eu posso crer nos espíritos. Eu creio nos espíritos, claro que eu acredito na reencarnação, mas isso não modifica em nada a minha vida. Olha o puxão de orelha. Olha que coisa linda. Essa a estrada pela qual temos procurado, com esforço, fazer que o espiritismo enverede. A bandeira que defraudamos bem alto, a do espiritismo cristão e humanitário. Então, o espírita tem que ser cristão e humanitário, né? Nós já estamos muito tempo na doutrina espírita, eu já falei aqui, né? Não vou citar nomes, claro. Eu citei o nome do Sebastião porque eu conheço a pessoa, sei quem é, sei o trabalho que faz, né? E não estou vangloriando ele, estou dizendo que ele é uma pessoa do bem. Assim como nós estamos aqui tentando estudar um pouco, aprender um pouco, tentando ser um pouco do bem também, e com certeza um pouquinho já aprendemos, já estamos compartilhando desse pouquinho que aprendemos, né, com nossos irmãos que falam aqui, né, que dão suas opiniões e que engrandecem o nosso estudo, trazem conhecimento, né? A Ana Tito falou assim, ó, o estudo é uma constante, tanto nesta vida quanto na outra. Olha aí. Precisa falar mais nada, pode encerrar, né? Obrigado, Ana. É isso aí. É um estudo constante. A gente dá o exemplo de André Luiz. André Luiz não para de estudar o tempo todo estudando. A gente não só evolui no mundo carnal, a gente evolui também no mundo espiritual. Olha que interessante. A Ana Tito falou mais alguma coisa.
Lembro-me de observação feita por Divaldo, quando ele disse a Joana de Ângeles que já tinha lido o livro dos médios 53 vezes. Então, ela respondeu que era para ele estudar. Caramba, obrigado, Ana, obrigado. É isso aí. Quantas vezes nós já lemos esses livros e a gente agora temos que estudar. Nós estamos estudando aqui e vamos estudar mais vezes e mais vezes e mais vezes. Quem sabe ano que vem a gente vai ter que repetir esse livro, né? Coordenar novamente esse livro e vamos aprender cada vez mais uns com os outros. Então, a doutrina espírita, ela traz a ciência, a filosofia, que são importantíssimas, né? Sem a ciência espírita, nós não teríamos as comunicações, nós não conheceríamos os fluidos, não conheceríamos a energia que movimenta o pensamento, não é isso? Mas de que adianta tudo isso se nós não considerarmos o mais importante, né? Que é amar o próximo, ser indulgente, né? Sermos pacientes, né? Ter paciência para o próximo, amar o próximo como a ti mesmo, como Jesus insistia todo o tempo nisso, né? Perdoar as ofensas. Não sei por que toda vez que eu vou fazer um estudo na Casa Espírita me dão esse tema, perdoar as ofensas. Eu acho que eu estou precisando muito. Eu sempre caio nesse tema, perdoar as ofensas. E toda vez que eu vou estudar esse tema, eu sempre acho alguma coisa diferente e vejo que eu não estou fazendo aquilo igualzinho que eu deveria fazer. Então, nós somos ainda aprendizes, somos estudantes. A Cristina falou, as pessoas confundem ler com estudar. Isso aí. Ler é uma coisa, né? Estudar é outra. E o que nós estamos fazendo aqui? Tentando estudar. Quando a Cristina, quando a Ana Tito, quando a Aline, quando a Selma coloca ali uma observação, Renato, a gente está trocando essas ideias, você está estudando e tentando se melhorar, tentando ser um pouquinho melhor, né? Essa semana nós tivemos lá o preparo para voltar às reuniões de assistência espiritual e a coordenadora falou uma coisa muito interessante. Nós aqui, quando abraçamos um estudo, um trabalho na Casa Espírita, olha que coisa interessante, a gente esquece muitas das coisas. Nós, quando abraçamos um trabalho na Casa Espírita, no passe, na palestra, no gelco, no café, na aguinha, na recepção, a espiritualidade coloca o nosso nome lá no livrinho, lá na espiritualidade também. Ele conta com a gente. Ele está contando com a Ludmila hoje, conta com a Luciana, com o Sérgio e com o Humberto hoje. Eles contam com a gente. Então, o nosso nomezinho está lá. Se a gente negligenciar, hoje não, hoje eu estou com preguiça, vai ter um xizinho a menos lá, né? Então, eles contam com a gente, porque é importante essa integração. Os nossos irmãos espíritos, os nossos irmãos menos favorecidos, esses espíritos que estão aqui nos acompanhando, que estão aqui estudando com a gente, precisam dessa energia material, precisam do nosso carinho, do nosso respeito, do nosso amor. As outras religiões precisam do nosso respeito. Todas as religiões são necessárias. Algumas provocam coisas desnecessárias, né? Mas quem está lá está estudando, está de boa fé. Então, quem provoca o escândalo depois vai cumprir os seus compromissos, né? Quem usa da religião para se aproveitar, ele vai ter os seus compromissos depois. Mas todas as religiões são necessárias, né? A Cristina falar que estudar é mais intenso e profundo, e só podemos afirmar que aprendemos quando já colocamos em prática. E nós contamos com vocês também. Obrigado. A gente conta muito com vocês e vocês contam com a gente. É isso aí, essa troca. Agora, nesse momento, nós estamos trocando também com a espiritualidade também. Eles contam muito com a gente. Pode falar, querida.
não vou falar que é coincidência, né? Porque a gente sabe que o acaso não existe, mas hoje eu estava ouvindo uma palestra do Divaldo, agora na parte da tarde, eu até anotei, acredito, até anotado aqui. Você estava falando das outras religiões, né? Eu lembrei dessa palestra e eu lembrei que eu anotei, não sei porquê, mas agora sei, né? E ele disse o seguinte: não nos interessa como se comportam as outras religiões, interessa como nós nos comportamos. Olha só que interessante, né? E interessante, Ludmila, é que a gente... Isso aí, interessante é que quando a gente se deparar com pessoas de outras religiões que venham conversar com a gente, que a gente não agrida a crença deles. Por que eu vou agredir a crença deles? Não, vamos conversar, vamos falar de Jesus. Quando a gente fala de Jesus, a gente está falando da linguagem universal. Uma certa vez, nós fomos lá em Minas Gerais, nas Minas Gerais, nós fomos num evento da Igreja Católica. Nós fomos convidados para fazer, o nosso grupo de moto foi convidado a fazer uma motociata e fazer um evento beneficente para as crianças. Então, nós levamos presente e fomos na cidadezinha lá, levar os presentes, levar as motos para as crianças verem. E, no final, teve uma missa. E, na missa, o padre aquele padre é um verdadeiro cristão, ele recebe todas as pessoas na igreja dele. Nós dormimos na igreja. Ele não quer saber quem é ateu, quem é de outra religião, ele recebe com muito carinho. E ele perguntou: alguém de vocês gostaria de falar alguma coisa? Eu fiquei quietinho. Aí um amigo meu, muito, muito, muito bacana, falou: o Sérgio gosta de falar. Aí ele me chamou lá para falar. E ele estava falando de Jesus, de amar ao próximo. E eu emendei nessa questão de Jesus, de amar ao próximo. E foi muito bacana, foi uma troca de energia. Ele me agradeceu, eu agradeci ele. Então, essa troca de energia, essa troca de comunicação, as religiões, elas, no futuro, serão todas elas unidas num único propósito, de fazer o bem. Pode falar, Luciana. Eu só pegar um gancho com essa questão que o Divaldo colocou, que a Ludmila, né, passou para a gente, essa reflexão, que essa semana eu precisei, semana passada, né, eu precisei chamar um carro, né, de aplicativo, e aí o rapaz estava passando, teve um outro passageiro, né, deixou ele muito aborrecido, ele veio falando, né, desabafando, até me pediu desculpa, né, e aí eu fui ouvindo, né, tal, aí ele foi, e no final ele perguntou para mim, porque eu já tinha percebido que ele era evangélico, porque ele falou que na igreja dele ele se esforça, né, para aprender, que o pastor lá está sempre, né, incentivando, né, os ensinamentos de Jesus, ele está tentando ter mais paciência, compreensão. Aí eu sei que, de repente, ele virou para mim e perguntou qual era a minha religião. Aí eu falei assim: eu sou espírita. Aí ele: você não é evangélica, não? Porque você me pareceu tão calma, tão tranquila. Aí eu olhei assim para ele, aí eu não falei nada, porque eu achei que, assim, para ele, aquilo ali meio que foi, né? Ele acabou criando uma situação um pouquinho chata para ele, né? E aí ele parou, aí falou: não, me desculpa, não estou querendo dizer nada, não, é porque eu pensei que você fosse evangélica. Aí ele tentou se desculpar, né? Mas, enfim, resumidamente, o que eu fiquei feliz foi que, assim, se para ele a referência, né, do bem, né, é um comportamento como o que eu tive, né, até dele achar que eu era também evangélica, eu fiquei feliz. É claro que a gente, né, não espera que a pessoa, né, meio que tenha um julgamento, né, porque você é espírita, você não pode ser calmo, tranquilo, né? Enfim, mas eu assim, não tive, porque eu comentei isso com outras pessoas, as pessoas falaram: nossa, mas na mesma hora eu ia chamar a atenção dele, que a religião dele não é melhor que a de ninguém, nananã. Mas eu tive outra reação, eu fiquei tão, assim, contente, porque ele pôde perceber que em todas as religiões tem pessoas calmas, pessoas tranquilas, tem pessoas nervosas, estressadas, né? Enfim, em todas as religiões, né? E é realmente o que o Divaldo colocou. Tudo é a questão de como você se comporta, né?
Então, você dali poderia ter criado, né, uma discussão, né? Mas, enfim, quando a gente entende, né, realmente o que a doutrina tenta nos mostrar, o que a doutrina vem nos ensinar, tem certas coisas que acontecem que a gente deixa de lado, né? Porque acho que a nossa consciência, né, o que está ali intrínseco, né, na gente, que está enraizado, ele já fala por si só. Então, eu me lembrei muito dessa questão de como se comportar, né? E valeu, né, a dica do Divaldo. E aí o Alessandro falou aqui que, na verdade, nós somos testados a todos os momentos. Por isso é importante a doutrina. Por isso é importante estudar. Né? Todo momento somos testados mesmo. Porque nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Não poderia ser diferente. O Nilton Pereira, né, que é o paizinho da Ludmila, falou alguma coisa aqui. Vamos ver. Para a nossa reflexão, as pessoas se esqueceram do que você disse, esqueceram do que você fez, mas nunca esqueceram de como você as tratou. Caramba, que filósofo, hein? Nosso Nilton é filósofo. Obrigado, Nilton. E isso mesmo. Quando a gente fala, a gente pode ajuntar multidões. Mas quando a gente dá exemplo, a gente arrebata multidões. Né? Então, Jesus arrebatou multidões. Gandhi com a forma dele ser, ele fez uma revolução só com amor. Então, o exemplo é muito maior. Né? Como a Luciana falou, a pessoa percebeu nela uma tranquilidade. Quantas pessoas perguntam para a gente, você é evangélico, você é isso, você é aquilo, porque você é tão tranquilo? Aí, qual é a linguagem universal? Como a Ana Tita falou aqui, a linguagem universal é Jesus. É aí que nós vamos entrar. Eu tenho vários amigos, eu estou num grupo de pastores. A gente troca ideias maravilhosas, porque nós trocamos... Onde é que nós concentramos a nossa conversa? Em Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Então, está aí, meus irmãos. Tem em suas cabeceiras, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas pessoas se curaram de depressão, tristezas, angústias, só por ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas pessoas foram socorridas, foram trazidas de hospitais com perturbações severas, e ao chegar na doutrina, sendo acolhidas na doutrina espírita, trabalhando na doutrina espírita, estudando a doutrina espírita, hoje são trabalhadores da casa. Que doutrina é essa que nos traz, né, a esperança que ninguém morre, que não se acaba? Que Jesus, quando diz, reconciliai uns com os outros, porque nós vamos nos encontrar brevemente. É agora. Por que deixar para depois? Mas eu já estou com uma idade avançada. Não interessa. Essa idade é do corpo. O espírito não tem idade. O espírito foi criado para ser eterno. Que doutrina maravilhosa que é essa, que enxerga nos mais oprimidos, nos mais sofredores, às vezes espíritos de luz, que ao nós chegarmos no mundo espiritual, quem vai nos receber? Aquele irmãozinho que nos serviu o cafezinho, que às vezes varria o chão e que muitas das vezes nós renegamos e que nós deixamos de lado. Que doutrina é essa, né? Que fala que o amor é a linguagem universal entre os seres de todos os planetas, que somos abençoados, que somos vigiados, amados, que temos um mentor espiritual ao nosso lado o tempo todo para nos servir, para nos ajudar, nos aconselhar. Aonde nós vamos encontrar tanta alegria, tanta paz e tanto acolhimento? Aonde? É aqui que nós vamos encontrar isso. Mas para isso é necessário o nosso esforço do dia a dia. Para isso é necessário a nossa tarefa, nosso aprendizado, a nossa humildade, a nossa simplicidade,
E saber, como disse a Luciana, não sei se foi a Luciana Ludmila, falou muito bem, que eu guardei aqui, que nós somos apenas instrumentos. Quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos dos mentores espirituais, quando nós falamos desses livros maravilhosos, nós não estamos falando da gente. Nós somos instrumentos deles. São os ensinamentos deles. Nós apenas somos intérpretes, humildes, mas com boa vontade e com amor. Então, sendo assim, né, vamos agradecer a todos por essa noite maravilhosa. Vamos pedir, então, a Luciana, né, que vai fazer nossa prece de encerramento, e convidar todos para a semana que vem estejamos juntos aqui nesse mesmo horário. Tá bom? Uma boa noite a todos. E assim vamos agradecer ao nosso irmão Jesus, agradecer aos amigos espirituais por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, por mais esse momento onde temos certeza que muitos conhecimentos trocamos, que muitas experiências trocamos, onde sabemos que todas as nossas inquietações, todas as nossas perguntas, reflexões, podemos encontrar na doutrina espírita a resposta. Sabemos, mestre querido, que depende muito de nós para que possamos alcançar a nossa perfeição moral, para que possamos evoluir, e tenha certeza que estamos buscando, com os nossos erros, com os nossos tropeços, mas tentando acertar mais, tentando seguir mais no caminho do bem, no caminho correto. Te pedimos, querido Mestre Jesus, perdão pelas nossas falhas, por talvez não termos sido aquele instrumento bom ultimamente, mas que tenha certeza que estamos buscando sermos melhores que ontem. Que estamos buscando sermos pessoas, espíritos encarnados, com mais acertos do que erros. Assim, mestre querido, te agradecemos por esse corpo, por essa vida aqui na Terra. Te agradecemos por nossa família, te agradecemos por nossos amigos, agradecemos pelo nosso trabalho, agradecemos pelas oportunidades difíceis que às vezes encontramos no caminho, mas que certamente elas nos fazem mais fortes, nos fazem refletir, talvez não no momento, mas futuramente, do quão foi importante aquele obstáculo, aquela dificuldade em nossas vidas, que foi para nos tornarmos mais fortes, nos tornarmos melhores, mais resignados, mais pacientes. E assim, querido irmão Jesus, pedimos para darmos por encerrada essa reunião, envolvendo com muita paz e harmonia todos aqui presentes e aqueles que não puderam participar. Te pedimos para envolver nossa cidade, nosso país, nosso planeta Terra, que tenhamos certeza que contigo, querido Mestre Jesus, somos melhores. Contigo, temos certeza que a nossa perfeição moral, que o nosso caminho, a evolução, será muito mais fácil, muito mais breve. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus esteja com a gente. Boa semana.